voltamos. Eu quero mandar um abraço para o Zeca Mendes e para a Simone, assíduos, sempre assistindo a gente, né, queridos? Beijo para vocês, queridos, aí em Quito. Ele diz assim: esta Novo Tempo, coisa boa, programa 100% tabu, 100%... Não, nada disso. Sem tabu, 100%. Abraço, amiga. Beijo. Boa noite. Quem fala agora é a Mayra Moraes, com 2 S's. Boa noite. Esse programa é uma bênção. Parabéns. Estava faltando um programa que tratasse de sexualidade, mas dentro da palavra de Deus. Obrigada, Mayara. Beijo pra você. Olá, Darleide. Eu sou o Nildo. Manda um abraço pra minha esposa, Nara, em Salvador. Beijo pra você, Nara. Um abraço pra você, Nildo. Tá. Emily Teles diz: salve seu casamento, saiba como, em Sem Tabus, com a Darleide Alves na TV Novo Tempo. Beijo para você, Emily, também. Vamos continuar aqui a nossa história do e-mail daquele nosso amigo que nos escreveu. Vou ler novamente. Durante muito tempo... Não é este aqui. Chegaram tantos e-mails que agora me perdi. Achei-me. Estou com problema, sou recém-convertido e estou casado com uma mulher que sempre viveu num lar evangélico. Hoje faço de tudo para ver minha esposa feliz, principalmente nessa área sexual. Mas às vezes eu me vejo com saudades de coisas do passado, coisas erradas que eu fiz. Gostaria muito de perder esses desejos. Aí você ia dar algumas dicas para ele. Rosana, continue. Sim. Tudo que se faz sem princípios, eles podem viciar. Nós estávamos conversando sobre isso. Uma coisa que talvez vocês não tenham feito antes de casar, que todo mundo deveria fazer antes de casar. Porque quando se vai casar, todo mundo conversa sobre onde morar, quais os móveis comprar, quantos filhos querem ter, mas não conversam sobre o que querem ou o que não querem fazer, relacionado ao sexo. Tem mulheres que falam: não gostaria que tal coisa acontecesse. Para você tudo bem? Tudo bem. Precisam existir acordos antes de se casar. Mas todo mundo acha que o sexo sempre vai ser lindo, maravilhoso, que não se precisa conversar. Então vocês precisavam ter conversado antes. Se não conversou, ainda há tempo de conversar sobre esses assuntos. Você pode até dizer à sua esposa que você sente saudade de algumas coisas, mas que você não quer sentir saudade. E diga para ela como que ela poderia te ajudar a sentir o prazer que você gostaria de sentir, sem fazer o que você hoje considera como uma prática errada. Desvie os seus pensamentos do que é errado, desvie os seus olhos do que é errado. Evite algumas conversas que você sabe que podem te levar a esses pensamentos impuros. Evite ficar muito tempo na internet, vendo coisas que não se deve, assistindo programas que não se devem. Porque você pode entrar numa excitação sexual que te leve a estas práticas anteriores. E tudo na vida exige esforço. A cura para a memória, para as memórias dele? Há uma cura, há um caminho? Isso você está falando de evitar. Sim. O que mais? Ele vai evitar, tá? Mas está lá guardado, porque aquilo que entrou pela nossa retina, guardou na memória, não sai de lá. Como é que ele faz? Você pode mudar a forma de pensar. Substituir pensamentos. Substituir pensamentos, porque nós não esquecemos as coisas. Nós enfraquecemos memórias, efeitos da memória. Por exemplo, quando um dia você bateu o carro, naquele momento foi muito estressante, mas a situação se resolveu. Quando falou assim: nossa, Darleide, aquele dia bateram no seu carro e tal, você fala assim: isso eu já nem lembro mais, passou. Mas não é que você não lembra mais, já não tem mais o efeito emocional sobre você. É como se enfraquecesse a sua memória daquele fato. Você ainda lembra, mas ainda não tem o efeito emocional sobre você, negativo sobre você. Então, o que te traz alegria, o que você pensa que faz você viajar? É cantar uma música? É lembrar de um passeio? Fazer planos para o futuro? Comece a substituir pensamentos. Pensamentos para coisas saudáveis. E isso ajuda muito, sim. E agora que ele é cristão, ele diz recém-convertido, ele é cristão, é justamente o caminho de substituição dos seus costumes passados, dos seus gostos passados, por aquilo que vem tendo base, princípios da palavra de Deus. Então, muita leitura da palavra de Deus, Bíblia, oração, não como uma fuga, mas como alguma coisa que vai provocar em você o prazer, prazer novo. E pensar
que talvez, né, como ele vem de talvez práticas sexuais que eram ilícitas, esta prática sexual, muitas vezes ela não é atrelada a sentimentos positivos, a afeto, a intimidade. É uma coisa mais animal, mais por fazer por fazer. Exatamente. Agora ele pode substituir muito esta coisa, fazer por fazer, de estar com alguém em quem ele pode confiar, compartilhar uma vida, ter os filhos que talvez ele sonhe. Pensar que ele está substituindo um prazer que é passageiro por algo que é duradouro. E isto também traz muito prazer. Perfeito. Agora uma pergunta aqui interessantíssima. Durante muito tempo não conseguia sentir nada nas relações sexuais. Cheguei ao ponto de desgostar de sexo e achar que tinha algum problema, alguma coisa errada comigo. E que aquilo não era normal, e então eu guardei isso por muito tempo comigo e nunca tive coragem de falar sobre isso, nem com médico, nem com ninguém. Mas descobri o prazer através do sexo oral ou com carícias na região genital. Só consigo ter um orgasmo através do clitóris, nunca na penetração. Isso é pecado, é errado? O que faço? Como posso fazer para mudar isso? Olha o fantasma aí. Ela está com o marido dela, dentro do casamento dela, não consegue com a penetração, mas ela descobriu esta forma. Na verdade, o prazer da mulher é no clitóris. Claro, existe prazer na penetração, mas nada como no clitóris, porque a região mais inervada, com mais circulação sanguínea, é no clitóris. Uma dica que eu acho que é muito legal é que o marido dela pode penetrá-la e mesmo assim fazer carícias na área genital, com a mão, por exemplo. Isso, muitas mulheres, muitos esposos, mesmo que a mulher tenha prazer na penetração, ele pode usar desse artifício para aumentar o prazer. E isso é muito para válido. Ele, bom para ela. Bom para ela. Porque para o homem, na maioria das vezes, o que traz prazer é a penetração. Porque o que dá mais prazer para ele é a glande, a cabeça do pênis. Porque é a região mais inervada. Então, eles podem utilizar destas formas. Mudar a posição da relação sexual, para que também o pênis possa tocar mais o clitóris. Eles podem ir mudando as posições, até que ela fale assim, essa posição é legal. Tá tudo certo, então. É ir nesse caminho. Ir nesse caminho. Ok, amiga, é uma beijo. tentativa, né? Exatamente. Olá, boa noite. Por favor, me oriente. Sofri um trauma quando criança e só entendi o que aconteceu quando maior. Depois me casei. 2 anos depois, contei para o meu marido o que aconteceu. E ele é um anjo na minha vida. É uma bênção, mas isso me assombra e me entristece, o que aconteceu no passado. Mas não me sinto bem em ficar falando com ele, o meu anjo, né, o seu marido, sobre isso. Muitas vezes fico triste e a angústia e não sei o que fazer. Vocês podem me ajudar? Obrigada. Terapia. 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 Ela já tomou um passo muito importante, que é contar sobre este trauma para o esposo. Minha amiga, explica pra gente o que traduz a terapia. O que acontece numa terapia? O indivíduo vai lá, verbaliza, há uma orientação. Por que há tanta indicação para se fazer terapia? A terapia é um espaço que você pode ser você mesmo, sem maquiagem nenhuma. Porque para quem você está dizendo não vai te julgar. E não vai influenciar a sua vida no aspecto de apontar na rua e falar assim, nossa, eu sei tal coisa de fulano. A terapia é o momento que você pode falar tudo o que você quer falar e que você não tenha a oportunidade ou a coragem de falar com outras pessoas. A maioria dos nossos traumas, eles são curados com a fala. Só falar já ajuda bastante. A função do terapeuta é, muitas vezes, conduzir esta fala. Olha, será que o seu trauma não está nisso? Você já pensou desta outra forma? É este espaço onde alguém não vai te julgar de certo, errado, nossa, você fez muito feio. Mas é alguém que vai te ajudar a verbalizar. Muitos traumas, eles existem porque as pessoas não conseguem falar sobre eles. Ok. Então, esta mulher precisa entrar ela nesse precisa. espaço. Há um tempo atrás eu atendi uma moça que ela não tinha nenhum prazer na relação sexual, tal. E eu fui perguntando, né, assim, da infância dela, tudo. Ela, mas eu acho que isso não tem a ver. Em suma, ela chegou a me contar que ela foi abusada na infância. E ela achava que não tinha nada a ver. E a maior questão é que ela até hoje não sabe quem abusava dela.
Olha isso. Porque na casa dela moravam vários homens, ela criança, desde tios, primos, cunhados, todo mundo morava na casa. E ela não sabia quem era o homem que entrava no quarto dela à noite e abusava dela. Ela falou, convivo com todos esses homens até hoje e não sei qual deles é que me abusava de mim. Então ela cresceu insegura com os homens, todos os homens querem abusar. Porque na cabeça dela eram todos aqueles homens, porque ela não sabia quem era. A partir do momento que nós começamos a conversar sobre isto, e eu levando ela a pensar como estas coisas aconteciam, o horário, ela já melhorou muito a relação sexual dela. Mas era um trauma que ela tinha, de não confiar nos homens, e ela só teve coragem de contar isto para a terapeuta, que no momento era eu. E depois disso ela teve coragem de contar para o marido, e ele dizia assim, nunca que imaginava que era por esse motivo. Isso. Por que você não me contou? Mas depois é que ela se sentiu à vontade para contar. Perfeito. Então fica essa dica para você, viu, minha amada? Busca ajuda nesse sentido, dessa maneira. Me casei com 21 anos, não, aqui uma rapidinha, porque você já até falou alguma coisa a respeito, mas ela deve ter chegado agora. Boa noite, eu tenho uma filha de 7 meses, desde então eu não tenho desejo de ter relação com meu marido. O que fazer? Me ajudem. Comum, né? Muito comum, por vários motivos. A mulher muitas vezes tira o foco de esposa e coloca o foco no filho. A partir deste momento eu sou mãe. E existe ainda uma confusão na forma de pensar que mãe é um ser sagrado e o sagrado não faz sexo. Por isso que a ideia de Virgem Maria, ok? Mãe não faz sexo. É tanto que quando a gente é criança, você não consegue imaginar que a sua mãe tem uma vida sexual ativa, porque isso é inadmissível. Então fala assim, como que eu posso juntar mãe, que cuida de um ser especial, e que depois vai lá com o marido e tem um sexo? Então isso é o motivo. A mulher, após ter um filho, acontece uma confusão hormonal no corpo dela. E isso também pode fazer com que diminua o desejo sexual. E sem contar o cansaço. Imagina um bebê de 7 meses. O desgaste da O maternidade. desgaste. E este desgaste faz com que a mulher à noite não tenha pique para mais nada. Então estas coisas podem estar influenciando. E sem contar que muitas vezes a mulher entra numa depressão, mesmo que leve. Porque ela fica muito tempo sem dormir. E deixar de dormir é um estresse muito profundo para o nosso corpo. O estresse pode ter 2 caminhos, se ele não é cuidado, ansiedade ou depressão. E muitas vezes os 2 juntos também. Então ela tem que dar uma olhada nisso. Claro, o corpo mudou. E todas as questões. Ciclo hormonal. Amamentação, modificação Sim. do corpo, Tudo. Cabeça. Tudo. Gente, nós somos heroínas, vamos falar? Imagina, De verdade. a gente não somos? Demais. A gente precisa ser profissional, mãe, mulher, bonita e gostosa. Vixe. E continuar sorrindo. E continuar sorrindo, Não é? óbvio. Enfim. Amados, então a gente não pode esperar que os outros mudem para que então comecemos a mudar. Precisa começar a partir de nós mesmos, né? Separar as coisas, dar tempo, se organizar, perceber-se, se desculpar, porque aí começa a se culpar demais, porque eu não estou dando conta aqui, não estou dando conta acolá. Abrir o coração para o marido, se desculpar, mas não ficar estacionado, dizer assim, é assim mesmo, eu sou mãe e agora, vou ver a banda passar? Não, não, não. Se a música está tocando, cai na dança para ser feliz, né? Entendo o que eu estou dizendo. Minha amiga, obrigada. Foi já acabou. Uma delícia. Ah, puxa vida. Fiz poucas perguntas, você falou tudo. Chegaram muitos e-mails, mas assim, tudo que você disse foi uma bênção. Deus te abençoe. Que ótimo, a você também. E os nossos telespectadores também, né? Para que possam exercer a sexualidade da forma que deve ser exercida, com prazer, com responsabilidade, gostando de si mesmo. E quando você gosta de si mesmo, é impossível fazer as pessoas em volta infelizes. Suficiente por hoje para ser feliz. Beijo grande no seu coração, graça e paz, bom descanso, bons sonhos. Até o próximo.